Olá, imagina só a cena. Trânsito pesado. Tipo, numa manhã chuvosa em São Paulo, ou talvez no Rio. Aí, de repente, um estalo metálico vindo de um carro elétrico novinho parado ali do lado. Começa a subir uma fumaça meio estranha, sabe? Aquele cheiro de metal queimado no ar. E em segundos, pá! Chamas azuladas irrompem debaixo do carro, direto da bateria. Pânico total, né? E isso não é ficção, não. É um cenário bem plausível, baseado em incidentes que já rolaram e também em testes controlados. Teve um bem sério lá nos Estados Unidos em maio de 2025, com consequências graves. Hoje, a gente vai fazer uma análise mais a fundo dos riscos que vem junto com essa celebrada revolução da mobilidade elétrica. E o nosso foco principal, os perigos da tal fuga térmica nas baterias de íon lítio. E também aquela polêmica das mantas corta-fogo, que muita gente ainda acha que é uma solução fácil, né? Tipo, mágica. Exatamente. E para essa nossa conversa, olha, a gente se baseou em várias fontes. Tem relatórios técnicos de segurança de órgãos importantes como a NFPA americana e a UL, que faz certificações, e também, claro, dados dos nossos corpos de bombeiros aqui no Brasil, CBMs. A gente analisou incidentes específicos, como esse teste que você falou em Nova York, alguns incêndios em oficinas aqui em São Paulo, aquele caso complicado no túnel Rebouças, no Rio, e buscamos também as diretrizes mais recentes, opiniões de especialistas internacionais. Tudo bem atualizado, tá? Com informações quentinhas até agora, novembro de 2025. Então, a nossa missão aqui é tentar ir além daquela promessa verde dos veículos elétricos e híbridos, os EVs e HEVs. A gente quer entender quais são os riscos reais mesmo por trás da tecnologia. E também, né, será que a gente está preparado para lidar com eles? Ok. Então, vamos começar a desembrulhar isso. Primeiro, o cenário geral. A eletrificação está vindo com tudo, né? Nossa, sem dúvida. Globalmente, a gente já passou dos 25 milhões de EVs e HEVs rodando. É um salto enorme, tipo 40% a mais só desde 2024. Aqui no Brasil, já batemos a marca de 150 mil unidades. E esse número cresce rápido, né? Impulsionado por incentivos, pela promessa de emissão zero, os benefícios para o clima, como reduzir CO2, são claros sim. Parece ótimo, né? Olhando assim, só vantagens. Mas onde é que entra o perigo nessa história toda? O ponto crítico, o calcanhar de Aquiles, talvez, está no coração desses carros. As baterias de íon lítio. Elas são ótimas porque guardam muita energia, o que dá mais autonomia. Só que elas têm uma instabilidade química que é inerente a elas. É aí que entra a tal da fuga térmica, ou thermal runaway, como chamam lá fora. E olha, é importante frisar, isso não é um defeito raro, que acontece só de vez em quando. É uma característica da própria química do lítio. Se uma única célula da bateria for danificada, sei lá, numa batida, ou por sobrecarga na hora de carregar, ou até um defeitinho de fábrica, ela pode superaquecer, geralmente acima de uns 80 graus Celsius. A partir daí, ela dispara uma reação em cadeia. É tipo autossustentável. Ela vai passando o calor e a reação para células vizinhas. Peraí, uma reação que se autossustenta, como assim? Não entendi direito. Imagina um dominó químico pegando fogo. Uma peça derruba a outra, que derruba a outra, e o pior, o mais problemático mesmo, é que essa reação libera oxigênio internamente. Ou seja, ela cria o próprio comburente. Isso permite que o fogo continue queimando mesmo se você jogar água, mesmo num lugar com pouco oxigênio. E as temperaturas, nossa, sobem absurdamente rápido. Passam de 1000 graus Celsius fácil. Podem até chegar a picos de 2000 graus em alguns pontos da bateria. E junto com isso, libera uma nuvem de gases. E não é qualquer gás, não. É hidrogênio, H2, que é super explosivo, monóxido de carbono, CO, letal, e fluoreto de hidrogênio, HF. Esse é um gás terrivelmente corrosivo. Ataca pulmões, corrói até vidro e concreto. Nossa Senhora. Quer dizer, não é um foguinho comum que você joga água e apaga. E esses gases, H2 explosivo, HF corrosivo, isso muda tudo num acidente, né? Muda completamente o cenário e tem mais um complicador.
a chamada energia residual, ou stranded energy. Diferente de um carro a gasolina, que o fogo queima o combustível e pronto, acabou, A bateria pode continuar com uma carga elétrica perigosa ali dentro, mesmo depois que as chamas visíveis foram apagadas. a NFPA, aquela Associação de Segurança contra Incêndio dos Estados Unidos, reportou que em 2025, olha só, quase 30% dos incêndios em EVs reacenderam, horas ou até dias depois, tudo por causa dessa energia residual. Caramba. É tipo um zumbi elétrico, o perigo fica ali contido. Mas peraí, a gente sempre ouve falar que carro elétrico pega fogo muito menos que carro a combustão. Isso não é verdade, então? Não, é verdade sim. Estatisticamente, os números mostram isso. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, a conta é tipo 25 incêndios para cada 100 mil EVs. Já nos carros a combustão, esse número pula para uns 1.500 por 100 mil. O ponto não é a frequência, sabe? É a severidade e a complexidade do incêndio quando ele acontece. Quando um EV pega fogo, o incidente é, via de regra, muito mais difícil de controlar. Exige uma quantidade absurda de água ou agente extintor, envolve esses riscos tóxicos que a gente falou, risco de reignição, isso torna a severidade média do incidente umas 10 vezes maior. Ah, entendi. Então é menos frequente, mas quando dá problema sério. E como é que o Brasil entra nessa história? A nossa realidade aqui é diferente, agrava a situação. Pois é, o contexto brasileiro pode sim agravar esses riscos. A nossa infraestrutura, né, muitas vezes deixa a desejar. Estradas buracadas aumenta o risco de dano físico na bateria ali embaixo do carro. Enchentes, que são super comuns em várias cidades, podem causar curto-circuito se a água atingir a bateria ou componentes elétricos. E tem um ponto que me preocupa muito. As garagens subterrâneas, especialmente em prédios mais antigos ou em áreas muito adensadas, sabe? Elas frequentemente não têm ventilação adequada para dispersar esses gases perigosos, como o hidrogênio. Um relatório recente, agora de outubro de 2025, do Corpo de Bombeiros aqui de São Paulo, já deu um alerta sobre o aumento de incidentes. Registraram 12 ocorrências com EVs ou híbridos, muitas em locais de difícil acesso para as equipes. Como disse um pessoal da ULI, a certificadora, a transição para os EVs está sendo rápida demais para a nossa capacidade de adaptar a infraestrutura e a resposta a emergências. Faz todo sentido. Então, vamos tentar visualizar melhor onde esses riscos ficam mais concretos. Onde é que o fogo realmente se espalha? Começando pelo mais comum, talvez. Ruas e estacionamentos. Imagina um engavetamento feio. Marginal Pinheiros, em São Paulo, Linha Vermelha, no Rio. Uma batida um pouco mais forte na traseira de um IV pode perfurar a carcaça da bateria. O resultado pode ser uma fuga térmica bem violenta, viu? Com chamas que podem chegar a 5, 10 metros de altura. E o pior, podem acontecer os tais jet fires. São tipo jatos de lança-chama saindo da bateria, sabe? Projetando material pegando fogo a mais de 100 km por hora. Podem atingir outros carros, pessoas, num raio de 15 metros ou até mais. E aquela nuvem tóxica de HF e outros gases, dependendo do vento, se espalha rápido por vários quarteirões. Lançar chamas saindo da bateria, que imagem assustadora. E em lugares abertos, tipo estacionamento de shopping, qual o risco ali? Ali, o risco adicional é a propagação para outras coisas. O vento pode carregar esses detritos incandescentes dos jet fires, sabe? Para a vegetação seca em volta, para outros carros estacionados, até para prédios próximos. Aí começa um incêndio secundário maior ainda. A gente já viu exemplos disso. Na Austrália, em fevereiro de 2025, um incêndio num EV acabou afetando outros 12 carros. E aqui em Curitiba, em março, teve um caso no estacionamento que o fogo se espalhou para um posto de gasolina do lado, prejuízo de R$2 milhões. 500 pessoas tiveram que ser evacuadas. Foi um caos. Nossa, e nas estradas? Em alta velocidade muda alguma coisa? O cenário muda um pouco, sim. Em rodovias, tipo a BR-116, o risco pode vir não só de batida, mas também de
frenagens muito bruscas, sabe? Ou do uso muito intenso do sistema de regeneração de energia, nos híbridos, os HEVs, isso pode levar a uma sobrecarga térmica e iniciar a fuga térmica mesmo sem colisão, com o carro lá a 120 km por hora. Aí o veículo para no acostamento, mas o fogo na bateria, por causa daquela energia residual que a gente falou, pode durar horas, exigem interditar pista, causa congestionamento gigante e pior, em uns 20% dos casos que foram reportados, acaba levando a colisões secundárias. E tem uma crítica que sempre aparece. Algumas montadoras focam tanto em aumentar a autonomia, em espremer mais e mais células de bateria no espaço pequeno, isso aumenta a densidade de energia, claro, mas pode acabar aumentando também o risco térmico, né? E aquelas soluções que a gente pensa na hora, pegar um extintor de incêndio comum do carro, funciona? Olha, infelizmente, na maioria das vezes não. Contra o fogo da bateria mesmo, são ineficazes. Testes do FSRI, que é um instituto de pesquisa em segurança contra incêndio, mostram que extintor portátil comum falha em controlar a fuga térmica em uns 80% dos casos. Ele pode até apagar um foguinho secundário em volta, no estofado, sei lá, mas não para a reação química lá dentro da bateria. E usar água, que é o que os bombeiros mais usam para resfriar a bateria. Tem o problema sério de poder espalhar o fluoreto de hidrogênio, o HF, que se dissolve na água. Aí contamina o solo, a água. Isso gera um custo ambiental e social gigantesco. Às vezes isola comunidades, impacta mais quem já é vulnerável em evacuações complicadas. Cada incêndio desses libera um monte de compostos orgânicos voláteis, os VOCs. Pode equivaler a toneladas de poluição de partícula fina. Caramba! Se o risco já é tão alto em áreas abertas, imagino que a coisa piore muito em espaços confinados, né? Vamos entrar nesse cenário que me parece o mais crítico mesmo. Túneis e garagens. Sem dúvida nenhuma, aqui a situação se agrava, assim, dramaticamente. O incidente lá no túnel Rebouças, no Rio, em setembro de 2025, foi um exemplo claríssimo disso. Um Renault Kwid E-Tech, um carro elétrico pequeno, colidiu lá dentro. A fuga térmica começou e liberou uma quantidade enorme de hidrogênio, o H2. Esse gás é mais leve que o ar, sobe, mas num túnel ele fica confinado, né? O resultado foi visibilidade zero por causa da fumaça tóxica, o nível de oxigênio caindo rápido e, de repente, uma deflagração. Foi uma explosão rápida dos gases acumulados, chegou a rachar as paredes do túnel. O prejuízo passou de R$500 mil só em reparo estrutural. E o caos que isso gerou causou umas 50 colisões secundárias, mais leves, dentro e fora do túnel. Túnel funciona como um cano, né? Concentra esses gases de um jeito muito, muito perigoso. Uma bomba de hidrogênio dentro de um túnel, credo. Mas você disse que ainda pior que túnel são as garagens subterrâneas, né? Os tais caixões de fogo. Por quê? Exato. Esse é talvez o cenário que mais tira o sono de quem estuda isso. Pensa nas garagens de condomínio, de prédio comercial. Muitas, principalmente as mais antigas, não têm sistema de ventilação mecânica adequado para lidar com um vazamento gigante de H2. Teve uma estimativa para a Barra da Tijuca, lá no Rio, que sugeria que talvez uns 70% das garagens subterrâneas poderiam ter ventilação insuficiente para esse tipo de risco. Aí, se um EV entra em fuga térmica ali embaixo, o fogo pode se espalhar muito rápido para os outros carros. A gente viu um caso em julho de 2025, um Volvo XC40 começou um incêndio que pegou em mais 8 carros. E a fumaça tóxica subiu pelos dutos e invadiu os corredores de um prédio com 200 apartamentos. Imagina o desespero. E o calor disso tudo? Uma garagem não corre o risco de desabar com um fogo desses? Esse é outro risco gravíssimo. O calor é muito intenso. Pode chegar a 600 graus ou mais no ambiente da garagem, lembrando que a bateria em si pode passar de 1.000, 2.000 graus. Esse calor todo compromete a estrutura do prédio. O aço das vigas, por exemplo, começa a perder resistência muito rápido acima de 550 graus. Teve simulações feitas pelo Corpo de Bombeiros lá do DF, o CBMDF, que indicaram que um incêndio de EV numa garagem fechada poderia sim levar a um colapso estrutural em cerca de 30 minutos, meia hora. E os sprinklers, aqueles chuveirinhos automáticos do teto.
Os comuns, projetados para fogo em madeira, papel, eles geralmente não dão conta, não conseguem jogar a quantidade massiva de água necessária para resfriar a bateria de forma eficaz. Falham em controlar em uns 40% dos casos, segundo testes e incidentes reais. Já existem normas técnicas, tipo a IT-20 de 2025 dos Bombeiros de São Paulo, que proíbem carregar EV em local subterrâneo que não seja adaptado para isso, com ventilação e detecção adequadas. Mas, e a fiscalização, né? Ainda é um desafio enorme. Talvez 60% dos prédios existentes não cumpram. O risco de morte para quem está na garagem ou nos andares próximos num evento desses é estimado em 25 vezes maior do que num incêndio de EV em local aberto. E 25 vezes mais risco de morte. Nossa, isso é chocante. E aí, diante dessa dificuldade toda de apagar esses incêndios que são tão diferentes, surgiram as tais mantas corta-fogo. Muita gente fala delas como a solução, né? Um jeito de abafar o problema. Elas funcionam mesmo? São seguras? Aí a gente entra numa área bem controversa, viu? As mantas corta-fogo, assim, à primeira vista parecem uma ideia super lógica. São aqueles tecidos enormes, né? Geralmente 6 por 8 metros, feitos de materiais que aguentam temperaturas altíssimas, tipo sílica, aramida. Elas seguem normas internacionais, DIN na Alemanha, o L nos Estados Unidos. A ideia é jogar por cima do carro em chamas para cortar o oxigênio de fora e conter as chamas que a gente vê. Parece simples, né? Mas imagino que tem um porém aí. Um porém gigantesco, que ficou muito claro naquele teste de Rockland County, lá em Nova York, em maio de 2025. Aquilo foi um divisor de água, sabe? Nesse teste controlado, os bombeiros cobriram um IV, que estava em plena fuga térmica, com uma dessas mantas, certificado e tudo. Por fora, pareceu funcionar. As chamas diminuíram, a fumaça ficou contida ali debaixo, só que a fuga térmica dentro da bateria não parou. Continuou gerando calor e, o ponto crucial, continuou acumulando gases inflamáveis e tóxicos debaixo da manta. Principalmente hidrogênio, o H2. Aí, com as equipes, depois de um tempo, foram levantar a manta com cuidado para ver a situação. Bum! Uma explosão violenta desses gases acumulados. Derrubou 7 bombeiros experientes no chão com a onda de choque. Nossa, que perigo! Então a manta, na verdade, cria uma armadilha de gás. Exatamente. Ela pode até sufocar as chamas visíveis, aquelas que precisam do oxigênio do ar para queimar. Mas ela não para a reação química interna da fuga térmica que gera o próprio oxigênio e continua produzindo calor e muito gás. A manta acaba virando uma espécie de panela de pressão cheia de H2, CO, HF, tudo ali preso. A NFPA e outras organizações de segurança emitiram alertas bem claros depois desse e de outros incidentes parecidos. O risco de uma explosão secundária na hora de tirar a manta, ou mesmo se ela se deslocar com o vento ou com a pressão dos gases, pode ser maior do que o benefício de conter as chamas iniciais. E tem mais. Elas não são reutilizáveis sem um processo super complexo de descontaminação profissional. Ficam totalmente impregnadas com resíduos tóxicos. Isso levanta uma questão fundamental. Quem é que pode usar essas mantas com alguma segurança, então? Um funcionário de estacionamento? Um morador de condomínio que vê fumaça saindo do carro do vizinho? Olha, o consenso técnico internacional está cada vez mais claro nisso. O uso seguro dessas mantas em incêndios de bateria de lítio é restrito. Restrito a profissionais de emergência muito bem treinados, especificamente para lidar com incidentes envolvendo EVs. Isso quer dizer, bombeiros que fizeram cursos específicos que seguem padrões como o NFPA 855, que é um padrão só para a segurança de sistemas de armazenamento de energia, incluindo baterias de EV. Cursos com carga horária mínima recomendada de 8 horas, e mesmo eles só devem usar as mantas com equipamento de proteção individual completo. Isso inclui o SCBA, aquele aparato de respiração autônomo, para não inalar os gases tóxicos de jeito nenhum, e também monitores de gás para detectar a presença de H2 e outros perigos invisíveis no ar. A situação chegou num ponto que a IAF, que é a Associação Internacional de Bombeiros, representando profissionais nos Estados Unidos e Canadá, chegou a recomendar formalmente para os seus membros para não usarem mantas em incêndios de baterias, justamente pelo risco inaceitável de explosão. Caramba! Se nem os bombeiros super treinados estão sendo recomendados a usar, imagina pra gente,
Para o leigo, o risco para leigos, um mecânico, um funcionário de estacionamento, um segurança, um morador é altíssimo. Falta tudo. Falta o EPI adequado, falta o treinamento para reconhecer os sinais de que o gás está acumulando, falta o conhecimento de como a fuga térmica funciona, que ela continua ali debaixo. Aquele caso da oficina mecânica em São Paulo em março de 2025 foi trágico, mas muito ilustrativo. O mecânico tentou usar uma manta, provavelmente uma genérica, nem certificada para aquelas temperaturas absurdas de EV, sobre um carro híbrido, que começou a soltar fumaça. Quando ele levantou só um cantinho da manta para dar uma olhada no que estava acontecendo, veio a deflagração dos gases acumulados. Ele foi parar na UTI com queimaduras e intoxicação grave por fluoreto de hidrogênio. Por causa desses riscos todos, a Instrução Técnica IT-20 de 2025 dos Bombeiros de São Paulo é bem explícita. Proíbe o uso dessas mantas por leigos e incêndios de veículos elétricos ou híbridos. O risco para uma pessoa sem treinamento e sem equipamento é estimado em pelo menos 5 vezes maior. Fica bem claro que a manta não é aquela solução mágica que pintaram, né? E como é que o Brasil está lidando com isso na prática? A gente está vendo esse cenário se repetindo por aqui. Sim, estamos começando a ver e principalmente a testar essas situações para entender melhor. Além dos casos que a gente já falou, da oficina em SP, do túnel no Rio, teve um teste super importante agora em outubro de 2025. Foi organizado pela ABVE, que é a Associação Brasileira do Veículo Elétrico, junto com o Corpo de Bombeiros de São Paulo. Eles pegaram 10 veículos elétricos e incendiaram de propósito em condições controladas. Os resultados, infelizmente, confirmaram os perigos. Rolou deflagração sim ao tentar usar mantas, e ficou muito evidente a rapidez com que os gases perigosos se acumulam, principalmente nas simulações de incêndio em garagem subterrânea. Esse tipo de teste prático é fundamental, sabe? E está ajudando a guiar o desenvolvimento de novas normas técnicas aqui no Brasil, como uma futura NBR da ABNT específica para a segurança contra incêndio em IVs. E esses testes e incidentes aqui no Brasil, eles se conectam com o que está rolando lá fora? É um problema global mesmo? Totalmente. O que a gente vê aqui é um reflexo de um padrão que está acontecendo no mundo todo. Os exemplos são muitos e bem variados. A gente viu garagens virando armadilhas na Finlândia, com o VW ID Buzz explodindo. Na Coreia do Sul, um Hyundai pegando fogo causou dano estrutural num prédio em Seul. Vimos incêndios em rodovias na China com o carro da BYD. Isso levou Pequim a proibir EVs em certas garagens subterrâneas desde 2024. E nos Estados Unidos também, tipo na Virgínia. Tivemos consequências trágicas na Espanha, 4 mortes em Sevilha, que foram atribuídas à inalação de HFE de um incêndio que passou por um carro híbrido. Colisões fatais envolvendo EVs com incêndios super difíceis de controlar depois foram reportadas na Índia, com um Tata Nexon. Até o transporte marítimo foi afetado. Navios cargueiros lotados de EVs pegando fogo em alto mar, um pesadelo logístico e ambiental. Aquele teste de Rockland County, em Nova York, com a explosão da manta, ele realmente acendeu um alerta mundial sobre esses riscos escondidos e as falsas soluções. O padrão é muito consistente. Riscos térmicos extremos, liberação de gás tóxico, potencial de explosão e aquela persistência do fogo por causa da energia residual. E tem uma crítica que está crescendo. Enquanto as montadoras, às vezes, minimizam um pouco esses riscos nos manuais, os governos muito focados em bater metas climáticas podem estar incentivando a transição rápido demais, sem investir o suficiente na adaptação da infraestrutura de segurança e no treinamento que é necessário. E dentro desse cenário todo, tem um ponto que me parece especialmente crítico, que a gente não pode deixar de falar: o transporte público elétrico. Os ônibus elétricos. Com certeza. Essa é uma área de atenção máxima. O Brasil já tem mais de 1.500 ônibus elétricos rodando, a grande maioria concentrada em São Paulo. O ponto-chave aqui é a escala. As baterias desses ônibus são gigantescas comparadas com as de um carro. Variam aí entre 300 e 500 kW. Isso significa uma quantidade imensa de energia guardada ali.
e, consequentemente, um potencial de incêndio muito, mas muito maior e mais prolongado se acontecer uma fuga térmica. Eu lembro de um caso em São Paulo, acho que foi no final de 2024. Um ônibus elétrico tombou e pegou fogo. Foi bem complicado, né? Exato. Aquele incidente que deixou 3 pessoas feridas mostrou bem a complexidade da coisa. Imagina evacuar 80, 100 passageiros de um ônibus em chamas, potencialmente com as portas travadas pela perda de energia ou pelo dano da batida, enquanto o interior está se enchendo de fumaça tóxica, de gás inflamável. É um cenário com potencial para ser uma carnificina. E os ônibus híbridos, que misturam diesel ou gás com bateria elétrica, eles ainda somam os riscos dos 2 sistemas. E as garagens e terminais onde esses ônibus recarregam e ficam estacionados. Muitas vezes são locais antigos, com ventilação limitada, podem virar verdadeiras armadilhas de acúmulo de hidrogênio H2 se der problema durante a recarga de vários veículos ao mesmo tempo. E o impacto disso vai além do risco ali na hora do acidente, certo? Muito além. O impacto social é enorme. Afeta desproporcionalmente a população de baixa renda, que é quem mais depende do transporte público. Interrupção do serviço, o medo que fica, além do risco direto para quem está dentro. E do ponto de vista ambiental, um incêndio de grandes proporções num ônibus elétrico, que pode queimar por dias e liberar uma quantidade massiva de toxinas, praticamente anula todos os benefícios verdes daquele veículo por um bom tempo. O grande problema é que o sistema todo parece despreparado para isso. Falta adaptar a infraestrutura das garagens, dos terminais, colocar ventilação adequada, sistema de detecção de H2, sprinklers específicos para fogo classe D, que é de metal combustível, ou para resfriamento massivo. O treinamento para os motoristas sobre como agir se começar uma fuga térmica ainda é muito insuficiente na maioria das frotas. Pensa na escala. São milhares de motoristas para treinar. E a legislação específica para segurança contra incêndio em frotas de ônibus elétricos ainda está engatinhando, correndo atrás da tecnologia que está sendo adotada muito rápido. Então, puxa, depois dessa análise toda, o que a gente leva disso? Qual é a mensagem principal que fica? Olha, a mensagem central é que a eletrificação da mobilidade é uma tendência importante, né? Provavelmente irreversível, mas a gente precisa avançar com os olhos bem abertos para os riscos. Riscos complexos que ela traz junto, especialmente esses relacionados aos incêndios nas baterias. A fuga térmica não é um incêndio comum como a gente viu. É uma reação química violenta que se autossustenta, gera calor extremo, gás perigoso, e esses riscos são multiplicados assim exponencialmente em espaços confinados como túneis e garagens ou em veículos grandes como os ônibus. E aquelas soluções que parecem fáceis, tipo as mantas corta-fogo, na verdade não são nada simples, né? Podem até piorar muito a situação se forem usadas por quem não está preparado. Acho que ficam alguns pontos bem claros para mim. Primeiro, fuga térmica é química, não é só fogo. E ela gera o próprio combustível. Segundo, espaços confinados são multiplicadores de risco fatais. E terceiro, soluções atuais, como sprinkler comum ou manta usada sem critério, são perigosamente inadequadas. Exatamente. Não é questão de ser contra o carro elétrico, de forma alguma, mas de defender uma transição que seja segura para todo mundo. E isso exige uma abordagem com várias frentes, sabe? Exige cautela de quem compra e de quem gerencia frotas, exige investimento pesado e urgente em treinamento especializado para as equipes de emergência, seguindo padrões internacionais como o NFPA 855, exige uma adaptação rápida e em larga escala da infraestrutura, principalmente das garagens subterrâneas, melhor ventilação, sistema de detecção de hidrogênio, sprinklers que realmente funcionem para esse tipo de fogo, e exige regulamentação mais rigorosa, mais clara e principalmente fiscalizada. Não adianta só ter a regra no papel. Ao mesmo tempo, é crucial continuar pesquisando e incentivando o uso de químicas de bateria que sejam mais seguras por natureza, como o LFP, o lítio-ferro-fosfato, que tem uma estabilidade térmica bem maior e um risco bem menor de ter uma fuga térmica violenta. Fica então talvez uma reflexão final para quem acompanhou a gente. Com cada vez mais carros elétricos dividindo as ruas com a gente, estacionando nas garagens dos nossos prédios, nos levando em ônibus elétricos. O quão preparada realmente está a nossa cidade, a nossa comunidade, os nossos bombeiros, para lidar com esses fogos invisíveis que são persistentes e tóxicos,
Que perguntas a gente precisa começar a fazer sobre as medidas de segurança nos lugares onde a gente mora, trabalha, circula, antes que um incidente maior nos obrigue a encontrar as respostas do jeito mais difícil?